coração a Parashá, vai ler, e lembrando que essa Parashá é a penúltima, né, dos estudos das Parashot, da Torá. Semana que vem encerra-se, né? E no outro sábado, daqui a 2 sábados, nós estaremos reiniciando um novo ciclo de estudos, né, das Parashot. E a cada ciclo o Eterno tem falado muito. E nós temos pedido ao Eterno para que as pessoas se despertem para absorver, para escutar a sua palavra, os seus ensinos. Porque não é só ter conhecimento, como nós aqui temos ensinado, né? Todos aqueles que aqui têm vindo a esta do mar, temos ensinado que não é só ter conhecimento, mas é aplicá-la no dia a dia, tudo aquilo que eu e você temos aprendido. Então é importante nos chamar, ouvir. E muitos não têm ouvido. Já falam mecanicamente. Chamar, né, quando falo chamar, Israel, canta normalmente, sem entenderem que é para ouvir o que ele está a nos falar. Isso é lamentável, muito lamentável. Mas o Eterno, Ele sabe todas as coisas. Ele é misericordioso, bondoso, mas não podemos esquecer que Ele também é o que? Juízo. Né? Hashem é juízo. E o juízo dele não é que nem dos nossos juízes, né? Quando é dado lá a sentença do Eterno é um pouco mais pesada, bem pesada, do que uma sentença de um juiz comum. Devarim 31, a partir do primeiro verso, diz assim: Depois foi Moshe e falaram essas palavras a todo Israel, e disse-lhes: Na idade de 120 anos sou eu hoje. Será que vamos chegar lá? Aqui agora, 120. Temos aí que chega a 108, 110, como a gente vê assim, mas muito remotamente, né? Já não poderei mais, continuou Moshe dizendo a todo Israel, sair e entrar. Além disso, Adonai me dissera: não passarás o Yardel, o Jordão. Adonai teu Elohim passará diante de ti, ele destruirá essas nações diante de ti, para que as possuas. E o Josué passará diante de ti, como o Eterno tem dito. E o Eterno lhes fará como fizera a Seom e a Og, Melachim dos amorreus, e a sua terra, os quais destruíram. Quando, pois, Adonai vos der diante de vós, então com eles fareis conforme toda a mitzvah que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque Adonai
vosso Elohim é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moshe a Yehoshua, ele disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na Eretz que Adonai jurara a teus pais lhes dar, e tu os farás herdar. Adonai, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Amém. Oremos. Eterno Elohim, eterno Deus, tu és tremendo, Hashem, quando tu falas. Tu és tremendo, Hashem, quando abre a tua boca, Hashem. Tu darabá pelas tuas palavras. Tu darabá, Hashem, porque tu nos exorta com as tuas palavras. Tu darabá, Hashem, quando tu nos fortalece com as tuas palavras. Tu darabá. Eterno, que estejamos todos nós, como Yehoshua, ali ouvindo a tua voz através de Moshe, deste grande navio. Eterno, ministra sobre nós nesta manhã, ministra sobre aqueles que nos assistem, ministra sobre toda a congregação Beit Shalom, que não estão todos aqui presentes nesta manhã. Que a tua voz os alcance, que a tua Divar Elohim os alcance, e que eles se despertem para que possam te servir da melhor forma possível. Nós somos gratos. Beshem, Yeshua, Mashiach. Amém. Hashem aqui estava falando através de Moshe, seu grande navio, seu grande profeta, e que tipificara também a pessoa de Mashiach, que ali estava nos alertando para que eles acordassem, despertassem, porque o povo de Hashem, como o próprio Hashem fala, nenhuma nem duas vezes, é um povo de dura cerviz, é um povo de coração duro, é um povo que verdadeiramente vira todos os milagres. Presta bem atenção, esse povo vira todos os milagres que Hashem fizera a eles, após 430 anos de várias gerações, e os libertara da mão forte de Paró, os tirara com mão forte, derramou sobre aquela nação a desgraça, e eles em nada foram atingidos. Olha, que milagre! Era para eles se despertarem a partir disto, vendo tudo que estava acontecendo com aquela nação, com aquele país, com aquele povo, com os Mitzrim, e com eles nada acontecia, nenhuma praga os alcançara, nem a pior delas, que foi a morte dos primogênitos. E mesmo assim, eles, como Hashem fala, um coração muito mais, um coração rebelde, e eles vendo tudo o que Hashem fizera a eles. Aí nós trazemos para os dias de hoje. Nós fomos alcançados pela graça da Torá. Nós fomos alcançados pelo amor de Hashem através do Senhor Yeshua, o grande Davi, o primeiro Davi, e que nós
vivemos cada um, espero, uma experiência pessoal com Ele. A minha primeira experiência que eu tive entre os meus 10 a 11 anos foi a cessão da minha gagueira. Eu era gago. Quando eu ficava nervoso, eu não conseguia falar uma palavra completa de uma vez. Era uma dificuldade muito grande na escola. E o primeiro milagre que Hashem fizeram não foi quando eu entrei para a igreja, não, como alguns falam às vezes aí, né? Quando eu cheguei na denominação tal, aí falo o nome dela, a minha vida se modificou. Muitos podem ter realmente se modificado, porque o poder de Deus ninguém pode medir. Mas a propaganda que é feita, muitas das vezes, não é bem a verdadeira. Nem de todos eles, lamentavelmente. Mas, quando eu cheguei naquela pregação, mas se eu não tivesse aberto o meu coração para entregar a minha vida ao Senhor Yeshua, eu poderia ficar tantos anos ali e nada aconteceria na minha vida. Continuaria gago. Mas foi tão grande aquela devorar, aquele poder, que o Senhor soltara a minha língua. Aleluia. Uma coisa impressionante. Eu não me lembro se foi quando eu levantei a minha mão para Yeshua. Realmente, eu tinha 10 para 11 anos. Eu já tinha 11 anos. E foi numa noite em que havia um pastor visitante, um baiano, um senhor de idade, tradicional, mas cheio de devorar do Eterno, cheio de poder do Eterno, mesmo sendo tradicional. O Senhor usa quem Ele quer. E eu ouvi aquela palavra, eu sozinho, eu estava só, minha mãe não estava comigo. E foi algo assim, muito tremendo. Quando ao final ele fez aquele apelo, eu sentado naquela bancada, porque lá era e ainda continua sendo a bancada, né, bonita, eu tentei me levantar quando ele fez o apelo. Eu achei estranho, porque eu não consegui me levantar. Eu olhei para a esquerda, para a direita, para ver se alguém estava me segurando. Mas não tinha ninguém me segurando. Eu falei, que trem é esse? Que trem doido é esse? Eu estou querendo me levantar e eu preso ali naquele banco. Coisa horrível, você querer fazer uma coisa e não conseguir. Aí eu fechei meus olhos. Eu falei, eu não tinha entendimento ainda espiritual. Eu falei, do meu jeito lá, né? Eu falei, Deus, se és tu que está me chamando para uma nova vida, para algo diferente, que tu faças eu me levantar. Eu não terminei de falar a frase e eu me levantei. Um jovem, um adolescente, né? um junior, digo, de 11 anos, quase adolescente, me levantei e levantei a minha mão. Foi algo tremendo. Eu realmente não me lembro se foi a partir daquele dia que a minha língua soltou. Eu realmente não me lembro disso. Não posso afirmar. Mas eu sei que a minha vida foi transformada a partir daquele dia. Então, preste bem atenção. Eu vivi uma vida kedoshim depois disso. Tentei. Mas quantas vezes eu tive meus atropelos? Quantas vezes nós temos nossos atropelos? Quantas vezes? E isso é natural do ser humano, mesmo crendo em Yeshua. Por isso que o Senhor Yeshua nos diz que nós devemos nos santificar a cada dia, a cada momento, sede santos, como eu sou santo, como o seu Pai, o nosso Pai é santo. Devemos estar fazendo a manutenção da nossa salvação, nos santificando.
através da sua palavra, ouvindo a sua palavra, comendo a sua palavra. Devemos comer a palavra de Hashem. Aquele povo, com toda a experiência que eles tinham, de verem com seus próprios olhos carnais, meus amados, Hashem dizia sempre: o povinho de coração quanto mais. E eu de novo repito, novamente, mais uma vez, que dirá nós que não vimos tudo isso? Mas o Eterno, Ele sempre está querendo nos fortalecer. Nós que muitas das vezes é que não queremos, com os nossos pensamentos, com os nossos achismos, com as nossas opiniões, e nós, de uma certa forma, impedimos a ação direta de Deus em nossas vidas. Precisamos tomar um posicionamento, cada um de nós, diante de Hashem, porque sem Ele, meus amados, Ahim, Ahiot e Haberim, nada podemos fazer. Sem Deus nas nossas vidas, mas eu tenho Deus na minha vida, meu nome está escrito lá no rol de membros da congregação. E daí? Não se santifique, não, para você ver. Vais perder a tua salvação. Nós estaremos na outra semana, no dia 1º, adentrando a Yom Kippur. E vamos jejuar. Os Yehudim que não creem em Yeshua ainda, como Mashiach, têm o pensamento que seus nomes estão escritos no livro da vida. E para que eles permaneçam escritos no livro da vida, eles fazem esse jejum de 24 horas por dia. Ou 25. Oi? Ou 25 horas. Entendi. Ou 25 horas fazem também. E eles fazem coisas que, como não tem o tempo, né, eles fazem coisas estranhas do que está escrito na palavra. E procuram, de uma certa forma, estar se sacrificando para que os seus nomes não sejam apagados no livro da vida. Tem Yehudim, judeus, que se dizem ateus, mas no dia do Yom Kippur, todos eles estão lá na sinagoga. A mais próxima deles. Passam um ano sem ir à sinagoga. Passam um ano sem comunhão com a sinagoga. Mas no dia do Yom Kippur, vão lá. Por quê? Eles não se dizem ateus? Não creem em Deus? Por que fazem isso? Por segurança? Sei lá, né? De repente eu posso estar errado. Mas só naquele dia. Aí de novo adentra um novo ano e acaba de novo se afastando. Alguns até ficam, permanecem, mas a maioria não, porque tem as suas o quê? Muitas das vezes nós falamos, né? Temos as nossas convicções. Povo de dura cerviz, vendo tudo o que Hashem fizera na libertação deles daquele país que os sacrificaram, né, para aquela escravidão mais de 400 anos. Essa paraxá pequena é o único capítulo que nos adverte para que nós não nos esqueçamos, nos adverte para que nós nos despertemos da nossa, muitas das vezes, né, digamos assim, lentidão da nossa fé. Às vezes nós nos enfraquecemos na fé e deixamos que as dificuldades, as adversidades tomem conta, assumam a nossa vanguarda.
a nossa frente. E o Eterno não deseja isso de nós. Ele quer que nós permaneçamos firmes. Foi ontem a mensagem que foi trazida, né? Impactou os nossos corações, porque nós precisamos, meus amados, estar sempre despertados. Nós precisamos ser sempre despertados. Por quê? Somos um pouco de quê? De duras cerviz. Somos teimosos. Somos pessoas, muitas das vezes, como eu já disse ainda há pouco, que os nossos pensamentos, as nossas convicções, elas muitas das vezes tomam a nossa vanguarda. E nós esquecemos que nós não somos nada, que nós não sabemos nada. Servo inútil que sou. É a palavra que nos adverte, e a palavra é a palavra que nos chama. Parashá vai ler, e ele vai. Moshe está ali para apresentar ao seu povo o seu sucessor, Yeshua, o qual conduziria o povo à conquista de Canaã. Chamou Moshe a Yehoshua. Ele disse na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na Eretz, que Adonai, sob juramento, prometera dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Adonai é quem vai adiante de ti. Presta bem atenção. Moshe está dizendo que não será ele, Yehoshua, que levará por alta recreação o seu povo. Adonai nos está dizendo, através de Moshe para Yehoshua, que ele é o cara. Não. Ele disse: é quem vai, Adonai é quem vai adiante de ti. Se Adonai não estiver a nossa vanguarda, não faça nada, meus irmãos. Peça sempre a Adonai para estar a nossa vanguarda. Isso é uma terminologia militar. É a frente, a nossa frente, a nossa frente. Porque sem ele nós não podemos fazer nada. E o Yehoshua, se Adonai não estivesse à vanguarda dele e à vanguarda do seu povo, nada aconteceria. E Israel, o povo de Israel, não estaria lá na sua herança, na sua terra. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Quantos de nós, meus amados, tem temido em fazer a obra de Hashem? Quantos de nós, meus amados, temos duvidado algumas vezes se Hashem realmente quer nos usar? Quantas vezes nós temos esse sentimento? É medo, é pavor, mas tenha medo e pavor é de Hashem, viu? Não tenha medo se você vai conseguir, se não vai conseguir. Se ele for contigo, você conseguirá. Amém? Esse Shabat também é especial. Pois ocorre entre Yom Teruah, como nós tivemos aqui na segunda-feira, e Yom Kippur, que teremos na semana que vem, sendo chamado de Shabbat Shuvah, o Shabbat de arrependimento, ou o Shabbat do retorno. O tema central é o arrependimento e o retorno à Torá de
Hashem. Presta bem atenção, irmãos. Deus tem propósito para fazer o que Ele está fazendo nas suas criaturas. Beit Shalom começou com uma congregação, evangélica, pentecostal, aspas. E 7 anos depois, Hashem começa a dar uma visão que depois passaria num mover, porque isto não é visão, Yeshua não é visão, é mover. Mas ele começou a dar uma visão, primeiro para o Hashem. E o Hashem começou a beber, começou a entender, e depois passou para mim. Porque na nossa ordenação, eu sempre tenho que falar isso, na nossa ordenação, há 28 anos, 29 anos, vamos fazer, atrás, a pessoa que nos ordenou, o reverendo Aloysio Moraes Filho, usado por Hashem, disse-me que ela seria usada para ser o meu apoio no ministério. E que ela estaria sendo usada por Hashem para que falasse comigo, me orientasse dentro do seu propósito. E assim tem sido durante esses 28 anos. Eu louvo ao Senhor. Então Hashem começou a tratar com ela e depois começou a tratar comigo, a usando para me passar, e eu perguntando a Hashem depois, comecei a entender o seu propósito. E esse propósito começou a ser alcançado, tanto que começamos a frequentar quando era uma lá para uma sinagoga, ainda no início, era séria no início, e nós começamos a ir lá, e começamos a nos inteirar que trem era esse, porque era a única que chegou ao nosso conhecimento. Lamentavelmente, alguns anos depois, ela se desviara através do seu líder, lamentavelmente. E esse líder negou Yeshua, apostatou de Yeshua, porque ele tinha outros propósitos e acabou levando aquelas pessoas para o seu propósito, responsabilidade dele diante de Deus, como é minha aqui diante de Hashem, de tudo que aqui temos ensinado, de todos aqueles que aqui têm vindo a examinar. Mas, no início, era uma pregação séria, realmente fazendo Yeshua, uma igreja se transformando naturalmente numa sinagoga, numa casa, judaica. Porque continuamos sendo uma igreja, mas a casa é uma casa judaica. Eu costumo dizer, qual é a igreja evangélica que tem uma Aron HaKodesh, que tem pelo menos um rolo de Torá, cópia, pelo menos, que dirá, um rolo caché. Que igreja tem evangélica? Ou a Mezuzá? Aqui nós temos duas, lá na frente, lá embaixo, na entrada, e uma aqui na entrada do salão do culto. Nenhuma que eu conheça, nenhuma igreja tem isso. Porque quando passa a ter esses elementos judaicos, bíblicos, passa a ser uma sinagoga. Chuvá, arrependimento. Chuvá, retorno. O Eterno está nos chamando, não é para nos vestirmos com vestimentas judaicas, não, kippá, talite, não é isso. Isso faz parte, mas não é isso. É para termos entendimento do seu propósito e nos mostrar
que o azimuth, eu tenho falado sempre, vou continuar falando, batendo na mesma tecla, o azimuth da Divá Elohim é Torá. Pois a Torá nos mostra os nossos erros, mostra os nossos pecados, nos acusa dos nossos pecados. E isso é importante para cada um de nós, porque somos o quê? Seres humanos e quê? E a gente fala, dura sempre isso. Porque a cada ano se repete os estudos da Parashot, porque nós já nos esquecemos que já passou. E precisamos ser lembrados a cada ano judaico, para nós nos fortalecermos, para nós não nos desviarmos da nossa emuná, da nossa fé, do propósito de Hashem para cada um de nós. Hashem não quer que nós sejamos uma sinagoga que venha apenas a trazer tradição judaica. A tradição é boa, como Rabi Shaul fala, mas ele disse que era para nós examinarmos aquilo que é conveniente, aquilo que realmente há um entendimento, para que haja o que? Harmonia na liturgia, no culto. Precisamos mudar algumas coisas? Sim, aos poucos nós vamos mudando, nos adequando. Já estamos diferentes. Em menos de um mês, já estamos diferentes aqui, pelo menos a casa, né? Aqui dentro, já estamos diferentes. O povo estava cantando aqui, não tínhamos aquele painel ali para absorver o som da bateria. Ainda falta fazer mais, mas já houve uma diferença. A mesa de som saiu daqui e foi lá para trás. Já ficou mais diferente ainda. O povo que estava cantando aqui foi para cá. Que maravilha, para Hashem. Isso é importante? Sim, é importante. É para melhorar o que, irmãos? A abordar o serviço do Senhor. Isso nos dá alegria, isso nos dá satisfação. E eu digo para vocês, isso é Jeová, isso é reforma. Porque estamos preocupados, né, em louvar o Senhor. Semana passada foi tocado o acordeon, desde a festa de Yom Teruah, temos o teclado aí nos alimentando ao fundo, nos arranjos. Meus amados, nós estamos voltados não para a religiosidade, mas para agradar ao nosso Elohim. Não estou preocupado com tradições, estou preocupado em obedecer a Torá. A tradição, dependendo daquilo, do propósito de Hashem, para a congregação dentro do Shalom, isso nós vamos fazer. Porque é propósito de Hashem. Mas aquilo que não é propósito de Hashem, não vamos fazer. Não vamos copiar ninguém. Não precisamos copiar ninguém. Nós temos digamos assim, uma ligação muito forte, agora mais ainda, né, com o Racion, com o Ensinando de Sião, que aliás é o tempo de chuvar que nós estamos fazendo. 25 anos de relacionamento com o Rabino Marcelo Miranda, agora Rabino Mateus Andona, isso, e com outros rabinos, através da UMJC, da união que estamos fazendo parte. É bom isso? Maravilha, mas somos diferentes. Continuamos sendo diferentes. Existe uma coisa parecida, né? Porque não somos tradicionais, nem eles são tradicionais. Mas mesmo assim, ainda há uma diferença de culto. Usamos o Sidur desse ancião, usamos, mas é diferente o culto. Isso não nos atrapalha de estarmos mantendo o nosso relacionamento. Muito pelo contrário. Meus amados,
Hashem, Ele está restaurando a sua carral. Mas eu lembro das palavras do Rabino Marcelo, quando esteve aqui pela primeira vez, quando nós fizemos o primeiro congresso judaico-messiânico, e eu quase realizei o segundo, não consegui, mas eu sei que em momento certo de Hashem deveremos estar realizando, se o Eterno Bezerrat Hashem, com a presença do Rabino Marcelo aqui conosco. Eu lembro que ele disse que o propósito de Hashem no seu ministério era restaurar o indivíduo, ou a ri ou a arriosa. Restaurar o homem de Deus, a mulher de Deus. E com isso, Hashem vai restaurando o quê? A família. E com isso, restaurando a família, Hashem vai restaurando o quê? A igreja. Olha o Hashem por isso. Então ele disse que o seu ministério e a sua preocupação não era restaurar as igrejas, mas restaurar o indivíduo. E sendo a vontade de Hashem, vai passando do indivíduo para a família, da família para a carro. Se esse é o propósito de Hashem. Se Hashem, quantos tiveram a oportunidade de receber a palavra de restauração dos ensinos bíblicos através do então Roê, hoje Rosh Rafael Teixeira, que ficaram conosco quase 8 anos, se não foram 8 anos, nos ensinando na escola sabática, como nós denominamos. Após o culto, nós fazíamos a escola sabática. Quantos, meus amigos, vinham de outros lugares para estudar a palavra com ele? Mas parece-me que nem todos eles estão firmes, lamentavelmente. Parece que não absorveram a palavra. Não adianta a gente ser, como, não vou nem dizer isso, essa palavra é muito forte, mas seguir homens sérios, se você não absorve a palavra que Hashem tem dado a eles. Deus tem ciúme. Vocês sabem disso? Deus tem ciúme. E Deus, Hashem, não divide a sua glória com ninguém. Nem com seu filho Yeshua. A glória de Hashem é de Hashem. Ele é o único Deus. Yeshua não é Deus. Yeshua é o Filho de Deus. Yeshua é o Mashiach. Você que está aqui nos ouvindo, nós não temos mais um Deus aqui, nós só temos um, que é Hashem. Mas o Pai manda adorar o Filho, manda louvar o Filho, e nós o fazemos, pois ele é o nosso Mashiach, com a autorização de Hashem. Meus amados, precisamos fazer Teshuvá no sentido de compreendermos quais são os propósitos de Hashem que Ele queria e quer para o seu povo Israel, e que muitos deles estão fora, lá em Israel. Muitos israelitas estão fora da vontade de Hashem, e graças a Hashem, muitos de nós na diáspora estamos mais dedicados para a glória de Hashem, a sua obra, de que muitos que lá moram, que nasceram lá, mas eles aprendem a Torá desde a gravidez da sua mãe, que eles ouvem, nascem já com a Torá do lado, e muitos deles, nos dias de hoje, praticam lá, atuam nas forças do IDF, saem e vão embora. Não ficam. Não continuam na presença de Hashem, lamentavelmente. Se eles são assim, que dirá os Goim? Que dirá os Goim? Mesmo Goim, crente em Yeshua. Precisamos
Precisamos restaurar, fazer chuvar retorno para a glória de Hashem. Precisamos entender qual é o propósito de Hashem nas nossas vidas. Restaurar a sua palavra, restaurar as suas festas, restaurar aquele propósito dele, de ver seu povo congregado, juntos, o louvando, o glorificando, sendo cada um de nós testemunhas de toda a demorada eterna, de todo o poder eterno sobre as nossas vidas. Esse é o propósito de Hashem. A Haftarah deste Shabat é proveniente do navio Rocheia, do profeta Oséias, que diz assim, Oséias 14, 1 e 2: volta, ó Israel, para Adonai teu Elohim, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Eterno. Presta bem atenção. Oséias, Rocheia, está falando para quem? Para ímpio? Para aquele que não era judeu? Não, estava falando para o povo, para os Bnei Israel, para o povo de Israel. Diz ele: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Rocheia alerta Israel que o arrependimento verdadeiro é o único caminho para o juízo eterno. Não assole a nação. O verbo em hebraico, no imperativo, chuvar, volta, também é traduzido como arrepende-te e represente a principal mensagem dos Neviim. Todos os avisos de juízo e punição possuem a intenção de garantir o arrependimento. Dessa forma, quando a profecia de juízo se cumpre, ele falhou. Ou seja, o ouvinte não se arrependeu ao ouvir tais anúncios de juízo. Já quando há o arrependimento e a profecia de juízo não se concretiza, ela cumprirá o seu papel. Deus fala, chama atenção sobre o juízo que cairá. Deus avisa antes de acontecer, meus amados. Deus não é covarde, um Deus covarde. Ele não é um Deus oportunista, mas ele avisa antes. Se nós não obedecermos, o juízo vai acontecer. Aquela profecia vai acontecer. E lamentavelmente, aquele navio não logrou isso. Quando se deixar usar o Hashem. Mas quando ele é usado por Hashem, e o povo se arrepende, Baruch Hashem, aí há êxito, aí há vitória, porque aquele povo se despertara, aquela se despertaram e não deixou que aquele juízo viesse sobre ele ou sobre ela. O arrependimento também é a mensagem central do Evangelho das Boas Novas. Tanto Yohanan, João, como Yeshua iniciam
seus ministérios com a mesma mensagem: arrepende-se, arrepende-se. O arrependimento nas Escrituras não é um simples remorso, um sentimento de culpa. É uma ação de dar meia volta, parar de pecar e começar a agir de forma correta. E dar um basta em desobedecer às mitzvot de Elohim. E passar a praticar a Torá da Tzedek, da justiça. Em outras palavras, não pode existir arrependimento sem o confronto do nosso estilo de vida com a Torá de Hashem. Pode? Claro que não. Em sua defesa, perante os saduceus, Kefa, Pedro, declara que o próprio Yeshua seria aquele que levaria Israel ao arrependimento, fazendo-nos regressar à Torá do Eterno. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Atos dos Talmudim, capítulo 5, verso 31. Esse arrependimento coletivo na nação judaica trará grande cura e restauração, não só para Israel, porém para todo o mundo. O Eterno promete ao Melech Shomor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Encerrando, o verdadeiro arrependimento, através da obra de Yeshua, pode gerar não apenas remissão de pecados, porém a cura de Israel e das nações. A grande obra de Mashiach tem início no espírito do homem, com o arrependimento e mudança de atitudes. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Matityahu, capítulo 4, verso 17. Que tenhamos um profícuo Shabbat Shuvah, Shabbat Shalom. Amém? Abaixe sua fronte, oremos ao Senhor. Eterno Elohim, eterno Deus, Tu darabá, Hashem, porque Tu falas ao nosso coração. Nós é que devemos ouvir ou não, mas o Senhor nos diz, nos alerta, para que nós ouçamos a Tua palavra. E nós, nesta manhã, queremos ouvir mais do que nunca a Tua palavra, Hashem. Que essa palavra fique pregada em nossos corações e que, assim sendo, possamos colocá-la em prática, fazendo chuvar a cada dia, restaurando o nosso agir, restaurando os nossos pensamentos, restaurando, eterno, o amor Teu em cada um de nós. E assim sendo, teremos amor ao próximo, como Yeshua nos recomenda. Eterno Elohim, ajuda-nos a cada dia a estarmos na Tua presença. Ajuda-nos a cada dia a dependermos da Tua presença nas nossas vidas, pois a Tua presença é a melhor que nós podemos ter, Hashem. Eterno, muitas das vezes nos sentimos sós,
pelas adversidades, pelas dificuldades, às vezes até pela saúde, Senhor, que nos abate a doença, seja ela qual for. Ajuda a cada dia, Senhor, a termos o entendimento que o Senhor pode nos livrar, nos curar, nos livrar de coisas ruins, de estar nos usando para realizarmos a Tua obra, para sermos testemunhas Tuas, Senhor, aonde quer que nós estejamos. Ajuda-nos, usa-nos, que a Tua palavra, Hashem, possa ser pregada nos nossos corações esta manhã, desde ontem à noite, Hashem. Palavra abençoada na Tua serva, Hashem, e Tu entregaste através dela para conosco, Senhor. Ajuda-nos e que possamos nos arrepender a cada instante dos nossos erros e que possamos estar nos santificando a cada dia, a cada instante, Senhor, sob a Tua palavra, Hashem, manifestando assim, eterno, a Tua demora sobre cada um de nós. Abençoe o Teu povo, abençoe o Shalom, abençoe aqueles que aqui têm vindo, abençoe aqueles que não estão aqui, Senhor, nesta manhã, abençoe aqueles que nos assistem. Sim, Hashem, em nome de Yeshua HaMashiach, nós te suplicamos. Nós não conhecemos alguns deles, outros conhecemos, mas não conhecemos, ó Deus, alguns. Tome a cada um nas Tuas mãos e que esta palavra possa ter adentrado aos seus corações, para que Tu possas realizar a Tua obra em suas vidas. Nós queremos abençoar Israel com toda a sorte do Brahot. Nós queremos abençoar Jerusalém com toda a sorte do Brahot. Nós queremos abençoar o nosso país, a nossa nação, o Brasil, Senhor, com toda a sorte do Brahot. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eterno Elohim, eterno. Israel precisa, eterno, abrir a sua boca e proclamar mais uma vez. Mas antes, precisa fazer também Teshuvah, assim como o nosso país, Hashem. Nós choramos e nós te agradecemos. Em nome do Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.